Olá, gente, tudo bem? Como vão vocês? Aqui é o professor Leonardo. Mais uma vez a gente vai para mais uma semana de aula de informática, beleza? Bom, galera, é o seguinte, então essa semana a gente trabalhou a semana passada foi com o uso do Google Drive e essa semana a gente vai trabalhar com uma nova ferramenta, tá bom? Então a gente viu como colocar os nossos arquivos na nuvem semana passada, através do Google Drive. E a gente vai nessa semana começar a trabalhar, tá? Com o Google Documentos, tá? O que que é o Google Documentos? O Google Documentos, pessoal, ela é uma ferramenta para edição de documentos online, tá? Então, é uma ferramenta na nuvem também, certo? Então, não é a única que existe nesse estilo, tá? Para vocês editarem documentos online. Existem outras, tá? Por exemplo, existe a versão online do Office, o Office 365, que é uma versão na nuvem, né? Tem lá o Word, por exemplo, que vocês podem usar pela internet, só que precisa comprar, né, a licença, criar uma conta, certo? Para poder usar o Office. Até tem a opção de usar gratuitamente, mas ele tem recursos limitados, tá? Bom, pessoal, então nós vamos lá, tá? Como é que a gente vai acessar o Google Documentos, tá? Vocês têm uma conta no Google já, que é a conta institucional, tá? Então vocês, por exemplo, podem entrar direto, tem o link docs.google.com, tá? Ou vocês podem acessar aqui nesse ícone dos Google Apps, tá? Que tem os pontinhos, clicar ali e aí selecionar a opção aqui tem todas as ferramentas, né? Ou alguma parte das ferramentas que a Google disponibiliza, tá? E aqui está o documentos, tá? Então eu vou clicar ali e a gente vai visualizar então a ferramenta agora, tá? Bom, buenas pessoal, o que que vai aparecer aqui? Vocês também podem acessar os documentos através do Google Drive, como a gente fez eu demonstrei para vocês no vídeo da aula passada, tá? Lá tem, inclusive, vocês vão abrir direto um documento em branco novo, tá? Ou se vocês clicarem em algum arquivo que foi feito no Google Documentos, tá? Bom, o que está aparecendo aqui, tá? Essa aqui é uma tela padrão, né, de entrada do Google Documentos e de várias ferramentas de edição de alguma coisa do Google, tem mais ou menos essa tela parecida, tá? Aqui em cima vão aparecer alguns modelos que ele tem, tá, para documentos, tá? E aqui embaixo tem os documentos que vocês já fizeram, tá? Em ordem do mais novo para o mais velho, né? Que vocês mexeram atualmente, tá? Não tem só documentos que vocês criaram no Google Documentos. Aqui está aparecendo documentos que eu tenho no meu Drive, foi feitos no Word, tá? Enfim, tem várias. A gente pode acessar esses documentos, tá? Inclusive, vocês podem, né, abrir documentos que foram feitos no Word ou no LibreOffice aqui, mas ele vai fazer uma conversão, tá? E pode acontecer que vocês percam alguma coisa da formatação do documento, principalmente se vocês têm tabelas ou algum outro recurso um pouco mais sofisticado. Existem alguns recursos que só funcionam no Word, por exemplo, vocês não vão conseguir usá-los em outros documentos, em outros tipos de edição de documentos, tá? Bom, gente, então a gente vai começar um documento do zero. Eu vou fazer uma demonstração aqui de algumas coisas básicas de formatação, tá? Então, para a gente abrir um documento em branco, eu vou clicar aqui nesse modelo em branco, tá? E ele vai abrir então um documento em branco. Bom, eu olhei lá, vocês têm já, ou a maioria de vocês já tem alguma experiência no uso do Word, tá? Então, rapidinho aqui para a gente relembrar algumas coisas, tá? A tela aqui do Google Documentos, ela é muito similar à tela do Word, tá? Então vocês têm na verdade, de todos os editores de documentos, tá? Desse estilo, a gente tem uma tela aqui que está imitando uma folha de papel em branco, tá? No fundo.
E a gente vai, teoricamente, digitar aqui o que a gente veria numa impressão em papel, tá? Então, assim como no Word, tá? Ele por padrão está usando o tamanho de papel A4, que é o tamanho meio padrão das impressoras, né? Que a gente mais tem aí para comprar nas livrarias, nas papelarias, digo, tá? Bom, beleza. Então a gente tem aqui o papel, tá? A gente tem as réguas aqui, que estão com medidas em centímetros, certo? Barras de rolagem aqui, que a gente também pode visualizar o documento, tá? Muda um pouco do modo como está em cima, tá? Isso aqui lembra um pouco a interface antiga do Word, tá? Para quem usou o Word, no caso vocês provavelmente não usaram, né? Mas para quem usou algum Word abaixo do 2007, tinha uma interface diferente, tá? Era mais ou menos assim, tinha os menus lá em cima e aqui a barra de ferramentas. Hoje o Word já mudou, na verdade o Office todo mudou, né? A partir de 2010, eles já colocaram tudo em barra de ferramentas, tá? Mas bom, pessoal, então como é que a gente tem? Vocês têm acesso a todas as opções do programa na barra de menus ali em cima, tá? Tem arquivo, editar, ver, tá? Se eu clicar em alguma vai aparecer a lista de opções, tá? A gente tem algumas dessas opções estão acessíveis aqui na barra de ferramentas, tá? Se vocês colocarem o mouse em cima do ícone da barra de ferramentas, vai aparecer embaixo qual a descrição dele, qual a função dele. Por exemplo, aqui eu posso trocar a cor do texto, tá? E em alguns casos vai aparecer também a tecla de atalho, se vocês quiserem usar o teclado. Por exemplo, aqui eu posso alinhar o texto à esquerda clicando no ícone ou usar o teclado Ctrl Shift L, tudo ao mesmo tempo, tá? Muito bem. O que mais a gente tem aqui? A gente tem na parte superior da tela o nome do documento, tá? Para vocês trocarem o nome, basta clicarem ali e alterarem o título, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui teste. Enter, ele vai alterou já o título do documento, tá? Vocês não precisam salvar o documento aqui, ele salva automaticamente, tá? Nem existe uma opção de salvar aqui, como em outros programas, tá? Bom, pessoal, então a ideia aqui é a gente escrever texto, né? Portanto, a gente vai usar o teclado aqui e escrever alguma coisa. Por exemplo, vou escrever aqui curso técnico de produção de áudio e vídeo, tá? Campus Alvorada. Beleza. Bom, pessoal, o que eu vou demonstrar aqui nesse vídeo para vocês hoje, tá? Conhecemos aqui algumas coisas da tela do programa, algumas outras coisas eu vou mostrar para vocês depois. Uma pergunta que talvez surja: onde o meu documento fica salvo? Ele vai ficar salvo no Drive de vocês, tá? No Google Drive, na pasta principal. Se vocês quiserem mudar local, vocês podem vir aqui em Arquivo e Mover, tá? Aí ele vai abrir uma janelinha parecida com aquela que a gente viu lá no Google Drive, tá? Vocês podem escolher aqui. Eu, por exemplo, vou ali em aulas, tá? Eu tenho uma pastinha da turma de vocês, tá? E vou salvar lá esse documento, tá? Na aula dessa semana aqui. Ok, mover para cá. Beleza, ele moveu o documento para lá, tá? Então tá salvo lá. Muito bem. Então, gente, é o seguinte. Quero formatar o meu documento. Como é que eu vou fazer? Tá? Vocês já usaram o Word, o editor de textos, tá? Aqui tem as mesmas opções, tá? Então, primeiro, vamos ver algumas coisas, mas a formatação. Hoje o meu objetivo é trabalhar com vocês a formatação do texto, da fonte que a gente chama, tá? E a formatação de página, tá certo? Então a gente vai ver um básico aqui, talvez
vocês já conheçam, mas vou revisar de forma geral, tá? Então, primeira coisa, vamos trocar aqui fonte e tamanho do nosso texto, tá? Eu vou, eu vou colocar, por exemplo, esse texto da primeira linha, ó, vou selecionar o texto, tá? O selecionar o texto é igual a como vocês fazem em outros editores. Vocês podem usar o mouse, clicando no início do texto e arrastando até o final, ou do final até o início, tá? Mantendo o botão esquerdo pressionado do mouse, ou usando o teclado, tá? Vocês podem usar apertando a tecla Shift e as setas, ou para a esquerda, mantém o Shift apertado, tá? Ou para a direita, né? Que vocês podem daí selecionar o texto, tá? Bom, então, como é que eu vou mudar a fonte, por exemplo, tá? Vocês estão vendo que aqui está escrito, ó, Arial, tá? Essa aqui é a fonte que está usando por padrão aqui no documento, tá? Posso clicar aqui e aí vou ter acesso a todas as opções de fontes, tá? Aí você pode me perguntar, bah, professor, mas não tenho aqui todas as fontes, por exemplo, eu tenho o Word no meu computador e eu não tenho todas as fontes que aparecem no Word. Realmente não vai ter, tá? As fontes que vocês têm no Word, no LibreOffice, que está instalado no computador de vocês, são fontes do sistema, do Windows, né? Aqui a gente tem fontes que estão disponíveis lá no Google Documentos, tá? Que tem algumas fontes iguais, que são fontes que a gente chama de livres, né? Que não, as fontes têm propriedade, algumas pessoas criam fontes e elas registram as fontes, então a gente só pode usar comprando ou sob autorização, tá? E algumas fontes do Windows, por exemplo, não se pode usar fora do Windows. Você está atrelado o uso delas a usar dentro do sistema. Então, o Google, por exemplo, não poderia usar no Google Documentos, tá? A não ser que talvez pagasse alguma licença para a Microsoft, certo? Mas então a gente tem algumas fontes iguais, outras diferentes, tá? Bom, então a gente pode mudar aqui a fonte, tá? Por exemplo, eu posso trocar para uma outra fonte. Vamos ver aqui, Corrieil, por exemplo, tá? E aí eu posso, vocês estão vendo que mudou ali, tá? Posso alterar o tamanho da fonte aqui do lado, ó. É onde está o 11, tamanho da fonte, tá? Por exemplo, quero botar uma fonte maior, tá? 18. Você clicou aqui, aparece o número, ou vocês podem digitar o número também, tá? Só digitar pelo teclado ali 18, tá? Ó, beleza, tá? Eu vou botar um pouquinho menor aqui, vamos botar um 14, tá? Beleza, então aqui é a fonte, tá? Tamanho de fonte. Aqui embaixo vou fazer a mesma coisa com esse texto de baixo, tá? Vou só botar uma fonte diferente, vou botar essa aqui, tá? Ok. Vamos botar um tamanho menor agora, só para a gente testar, tá? Ok, pessoal. Então, assim, esse texto aqui já estavam escritos, tá? Mas vocês podem escrever de outras formas, né? Por exemplo, eu posso aqui, quero escrever um texto com determinada fonte. Por exemplo, Times New Roman, tá? Tamanho 11, tá? Selecionei o tamanho ali, aí quando eu for escrever agora, vai sair com a fonte que eu selecionei, tá? Ok. Então, além desses recursos, né, eu posso trocar a fonte aqui, tá? Ou aqui, no tamanho da fonte. Caso vocês prefiram ter a possibilidade de trocar via formatar texto, tá? Aí vocês podem trocar aqui, por exemplo, o tamanho, dá para aumentar, diminuir, tá? E algumas outras formatações que a gente vai ver agora, tá? Outras formatações comuns, tá? Vocês podem colocar nos textos. Então, aqui do lado do tamanho. Vocês podem usar, por exemplo, negrito, itálico, sublinhado, tá? Trocar a cor do texto, certo? Então, vamos lá. Negrito, certo? Negrito o texto vai ficar com uma linha mais grossa, vai ficar mais forte, mais destacado, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui o negrito, tá? Então ficou mais forte. Para que a gente usa o negrito, pessoal? Isso é importante saber, tá? O negrito a gente usa normalmente para um destaque forte. Então eu posso usar num título, num subtítulo,
ou em alguma palavra ou frase, expressão no meio do texto que eu quero destacar com uma ênfase muito forte, porque quando as pessoas olharem o texto vão bater o olho naquilo ali e vão ver, tá? Então vai ter um destaque bem forte, certo? Bom, além disso, tá, pessoal? A gente pode usar o itálico também, tá? Que o texto fica enviesado ali, fica inclinado, tá? O itálico a gente utiliza bastante para destaque leve, então a pessoa vai bater o olho no documento, não vai enxergar o texto destacado. Mas quando ela começar a ler o texto e ela chegar na palavra, ela vai notar o destaque e ela vai ver que aquela palavra, aquele termo, aquela frase está destacado, tá? Aliás, em documentos formais, assim, normalmente se usa o itálico para destacar palavras em outros idiomas, para destacar termos que vocês, conceitos que vocês querem, estão colocando dentro do documento pela primeira vez, tá? Que vocês querem ter um destaquezinho ali no documento, tá ok? Por último, pessoal, né, a gente pode sublinhar uma palavra também, tá? Vocês têm ali o ícone de sublinhar. O sublinhado é um destaque que se usava bastante quando se faz documento em papel, escrito a caneta, escrito à mão, tá? Nos documentos formais, assim, no computador, a gente usa muito pouco o sublinhado como destaque, tá? Mas existe a possibilidade de vocês usarem, claro, sem problema nenhum, dependendo da situação, mas é mais raro do que usar o itálico ou o negrito, tá? Bom, outros, outras possibilidades de formatação, tá? Vocês têm a opção de trocar a cor do texto aqui, tá? Então vocês podem, mas eu posso selecionar aqui que eu quero que o meu texto fique azul, tá? E aí é só clicar ali no azinho e escolher a cor que eu quero, tá certo? Bom, além disso, vocês podem colocar um destaque. Esse destaque seria como se você estivesse passando uma caneta marca-texto, tá? Então, digamos aqui, eu quero colocar aqui um destaque amarelo. Opa, falei diferente. É que eu selecionei a cor do texto, desculpa. Vamos voltar aqui. Destaque aqui, ó. Tá ali, ó, tá? O fundo do texto fica marcado com aquela cor, tá? Num documento formal, a gente não usa isso, tá? Normalmente esses destaques a gente usa para fazer, por exemplo, a gente está fazendo uma revisão, um texto, tá? Eu quero marcar alguns, destacar algumas partes que eu quero que o autor mude, tá? Enfim, tem um uso para isso, mas normalmente a gente raramente vai usar isso aqui, tá? Mas eu estou mostrando para vocês que existe essa possibilidade, tá? Outras opções de formatação, tá? A gente já viu então como trocar fonte, tá? Como usar o tamanho da fonte, negrito, itálico, sublinhado, trocar cor, realçar, tá? Além disso, tá, pessoal? Nós temos no menu formatar texto as mesmas opções que a gente viu ali, ó, negrito, itálico, sublinhado. Além disso, a gente tem também o taxar, que também é usado mais para quem está revisando documentos, tá? Ou em algum efeito. Raramente a gente vai usar isso aqui, ele bota um risco no meio do texto, tá? O sobrescrito, que está na figurinha ali, ó, o texto vai ficar lá em cima, tá? Então a gente às vezes vai usar isso para fazer um número elevado ao quadrado, ou para escrever lá um Azinho ou um O pequenininho lá em cima do texto, apesar que a gente pode fazer isso no teclado também, tá? E o subscrito fica embaixo, tá? Então, por exemplo, a gente vai fazer fórmulas de química, põe lá embaixo o númerozinho lá da fórmula, tá? No subscrito. Dá para a gente mexer no tamanho da fonte aqui e dá para a gente, por exemplo, mudar a questão de maiúsculos e minúsculos. Eu posso colocar todo um texto em letras maiúsculas, por exemplo, tá? Tá ali, ó, tá? Automaticamente. Não sem precisar redigitar o texto todo, tá? Ou todo em letra minúscula, só com as primeiras letras das palavras em letra maiúscula, tá? Buenas, pessoal. Então, é, basicamente a formatação de texto é isso aí, tá?
tranquilo, tá, gente? Espero que esteja tranquilo para vocês. Qualquer coisa vocês podem rever o vídeo também, tá? Ou mandar suas dúvidas para mim por e-mail, pelo fórum lá no Moodle, certo? Para finalizar, pessoal, tá? Meu objetivo hoje não é mostrar todos os recursos do Google Documentos, a gente vai ver isso ao longo das próximas semanas. Mas para finalizar esse vídeo de agora, dessa semana, eu vou mostrar para vocês como a gente formatar uma página, tá? Bem simples, tá? Vocês vão então em formatar e vão em opa, desculpa, não é formatar, tô falando errado para vocês. Arquivo e configuração de página, tá? Então vamos lá, configuração de página. Vocês podem então aqui preencher algumas opções de configuração de página. Não tem muita coisa aqui, tá? Basicamente, vocês vão mexer na orientação da página, tá? Vocês podem colocar ela como retrato ou paisagem. Retrato é como já está, o papel em pé. Paisagem, o papel deitado, tá? Ele vai ficar virado. Por exemplo, eu vou colocar aqui paisagem, tá? E aí o papel fica deitado, tá? Muito bem. Vamos lá, configuração de página, vou voltar para o retrato. O tamanho do papel, vocês podem configurar um tamanho diferente, se vocês quiserem. Ele tem algum tamanho padrão aqui que existe no mercado já, tá? A gente está usando o A4, que é o padrão. Vocês podem trocar o tamanho do papel, tá? Aqui. Cor da página a gente não vai mexer, tá? Seria a cor da folha do papel, por exemplo, tá? E as margens, tá? Isso aqui é importante. Bom, por que é importante? Porque às vezes vocês vão escrever algum documento mais formal, onde as pessoas vão especificar qual é o tamanho da margem que elas querem. Em primeiro lugar, o que é uma margem, tá? Uma margem, pessoal, deixa eu fechar aqui, é esse espaço que fica entre a borda do papel, tá? E o texto que vocês estão escrevendo, tá? Tanto em cima, então, quanto dos lados, tá? Em cima e embaixo, quanto dos lados, tá? Então, aqui também do lado tem um espaço ali que ele deixa vazio entre a borda do papel e o texto, o início do texto, tá? Então, isso é a margem. Então, eu tenho 4 margens aqui, tá? Tem a margem superior, que é essa que fica em cima. Eu tenho a margem esquerda, a margem direita, que fica aqui do lado, tá? Vocês podem acompanhar o tamanho da margem visualmente aqui na régua, tá? A parte que está em cinza é a parte que acompanha a margem, tá? E embaixo também tem um espaço aqui de margem, tá? Bom, lá no arquivo configuração de página, eu posso configurar as minhas páginas, tá? As minhas margens, desculpa. Então, ele bota por padrão todas as margens do mesmo tamanho. Esse tamanho aqui corresponde a 1 polegada, tá? Eu só posso especificar o tamanho das margens em centímetros, tá? E tem que tomar um cuidado que isso aqui vamos dizer assim, é um pequeno defeito do Google Documentos. Os números quebrados, por exemplo, ele está 2,54, tá? Centímetros. Então, não é vírgula, vocês estão vendo que ele está usando ponto ali, porque é o padrão americano de separador decimal, tá? Então, nada de escrever número com vírgula aqui, que ele vai ignorar o que vai depois da vírgula, tá? Bom, gente, então vamos mudar aqui, por exemplo, o tamanho. Vamos dizer que eu quero na margem superior 3 centímetros, na margem inferior eu quero 1,5 centímetro, tá? Opa, 1,5. Na margem esquerda, 3 centímetros também, na margem direita, 2, tá? Ok, então ele mudou o tamanho ali, ó. Deixei um tamanho maior do que estava em cima do lado esquerdo, que do lado direito ele botou 2 centímetros, e 1,5 centímetro lá embaixo, tá? Então assim a gente vai mudar o tamanho das margens, beleza? Uma última coisinha, tá? Eu deixei alguns exercícios para vocês e vocês vão precisar compartilhar esses exercícios comigo, tá? O que é compartilhar? Lembra que eu falei para vocês lá no Google Drive, né? Vocês vão permitir que outra pessoa ou outras pessoas possam acessar esse documento, no caso, tá? Tem um botão azul lá bem visível lá do lado em cima, do lado direito da tela de vocês. Vocês clicam ali em compartilhar.
tá? E vocês vão poder compartilhar esse documento com outras pessoas. É o mesmo esquema lá do Google Drive, tá? Vocês podem digitar os endereços de e-mail aqui, tá? Ou pode copiar o link do documento, compartilhar o link com a pessoa, tá? Eu vou compartilhar então com o meu outro e-mail, tá? É o mesmo esquema, exatamente igual aquilo que a gente fez no Google Drive, tá? Então eu vou compartilhar comigo. Também vocês podem alterar aqui quais restrições vai ter. Essa pessoa pode só ler o documento, ela pode comentar no documento, a gente até vai ver como fazer comentários mais tarde, tá? E pode editar, alterar o documento, tá? Então eu vou enviar, o que vai acontecer? A pessoa vai receber uma mensagem avisando que o documento está compartilhado, tá? Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o meu outro e-mail, ok? E lá está o link falando que eu compartilhei o documento, certo? Então dá para editar, as pessoas podem mexer nesse documento até de forma simultânea, tá? Eu vou mostrar para vocês melhor isso num outro momento, tá? Mas para a gente começar, vamos começar aos poucos, certo? Então, para a gente começar, é isso aí, pessoal, tá? Então a gente viu como formatar basicamente as fontes, tá? Mudar a fonte, mudar tamanho, botar em negrito, itálico, sublinhado, trocar cor e outras coisas ali. Mostrei para vocês como formatar a página, tá? Trocar margem, trocar tamanho do papel, trocar a orientação do papel, tá? E como compartilhar o documento. Beleza? Na aula que vem a gente vai ver, na próxima semana a gente vai ver mais algumas coisas, tá? Mas até lá, uma boa semana de estudos, fiquem bem. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até mais, pessoal, tá?